imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Eterno Deus, nesta noite, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, Tua palavra que é a verdade, que é digna de toda aceitação. Fala com a Tua igreja nesta noite, Pai, poderosamente aos corações, Pai, que estão sedentos da Tua palavra. Fala comigo também, Senhor, através da Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos guie, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, aleluia, é noite de alegria, né? É noite de comunhão. Nós estamos alegres porque nós estamos na presença do Senhor, né? E a Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria, aleluia. E é verdade, às vezes podemos chegar aqui um pouco cansados, ou tristes, ou angustiados, ou passando por alguma provação, por alguma luta, mas quando nós abrimos nosso coração para ouvir a palavra do Senhor, para buscar a sua face, aleluia, Ele é misericordioso para ouvir a oração da sua igreja, para ouvir o clamor daquele que o busca, porque o Senhor, irmãos, Ele está com o ouvido atento, aleluia. E diz no livro do profeta Isaías, capítulo 59, que os ouvidos do Senhor não estão agravados, para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas, para que não possa salvar. Não importa se alguém cometeu ou viveu uma vida ímpia, se no exato momento ele se chegar e se arrepender, o Senhor é poderoso para perdoá-lo, o Senhor é poderoso para salvá-lo, aleluia, louvado seja Deus. E esta carta de Judas, não é o Judas Iscariotes, né? Queria lembrar os irmãos, não é o Judas Iscariotes, até porque é uma carta pouco pregada, né? Ele se apresenta como servo, e alguns historiadores deduzem, e tem alguns versículos básicos, eu poderia até falar aqui, que diz que ele poderia ser o irmão de Jesus, né? Porque está escrito aqui em Tiago, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 14, que depois da ressurreição se converteram em seus seguidores. E a gente vai ver que os irmãos de Jesus, eles não criam na sua palavra, né? Porque na verdade Jesus era filho de Maria, meio irmão, né, por parte de Maria, porque Jesus era filho de Deus, né? Filho de José, mas por adoção, mas era filho de Deus. Então ele ser filho de Maria, e as escrituras dizem que ele nasceu de uma virgem, né? Os seus irmãos desprezavam, né? Os seus irmãos escarneciam dele. Mas depois que a ressurreição se sucedeu, a Bíblia diz em Atos 14, capítulo 1, verso 14, que muitos se converteram, né? Aleluia. E está em Marcos 6,3, ou em Gálatas 1,19. Então os irmãos de Jesus não viram nele em princípio. Então Judas, ele se refere a essa carta como servo, né? A uma igreja, a um povo, ou seja, a um povo, porque não há um destinatário. Ele escreve a um grupo de cristãos que estavam sofrendo heresias, que estavam em meio a lobos, né? Devoradores. Então ele estimula, exorta aqueles irmãos a que permanecessem na fé, a que viessem permanecer no Evangelho. Então, irmãos, a igreja do Senhor
dificuldades, né? O inimigo das nossas almas, ele está em todo o tempo, né, na história, a perseguir a igreja do Senhor, a distorcer, a que aqueles que estão no mundo não venham se converter, não venham ter o conhecimento da verdade, né? E a igreja, em alguns momentos, ela se omite, né? A igreja, em alguns momentos, ela espia, ela deixa de evangelizar, ela deixa de orar. Então, se não tiver a direção do Espírito Santo de Deus, a igreja ela pode chegar a morrer espiritualmente. Por isso, o apóstolo, este servo do Senhor, ele exorta os irmãos permanecessem na oração em espírito, né? Nós devemos sempre estar orando em espírito, porque há muitos falsos mestres, irmãos, hoje, muitas doutrinas, muitas fábulas, mas nós temos uma única verdade, né? Que é a palavra do Senhor, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E hoje nós podemos ver abertamente, né, os escarnecedores, né, os zombadores que blasfemam contra o Senhor, que blasfemam contra a igreja do Senhor. Não, irmãos, não estão nos perseguindo, né, literalmente, não estão blasfemando contra o Senhor, porque nós servimos ao Senhor, né? Nós temos o Senhor. E aqueles que mexerem em algum dos meus pequeninos, né? Nós somos aqueles que cremos pela fé. O Espírito Santo nos convenceu do erro do pecado, mas Satanás também, irmãos, ele tem os seus, né? Para querer distorcer a verdade. E a Bíblia diz que o Senhor tem aquele dia como um tesouro, né? Aquele dia de julgamento. Então, aqueles que estão na impiedade, distorcendo, né? Infiltrados para distorcer a palavra de Deus, para torná-la em verdade, né? Porque jamais algum homem vai negar dizer que a palavra de Deus não é verdade, porque não é um livro natural, ela pode ser até um livro, mas quando nós abrimos a palavra e lemos e buscamos com humildade, né? Ela é a boca de Deus. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo ele fala através da sua palavra. Aleluia. Porque o homem ele tem na sua natureza a necessidade de buscar ao Senhor, de se converter ao Senhor, de deixar os seus maus caminhos. Mas a palavra de Deus ela tem que ser anunciada através de quem? Será que é dos anjos? Né? Será que os anjos vão descer e vão falar, vão pregar? Não. Essa é a missão que o Senhor nos deu, né? Para que venhamos falar do Evangelho, proclamar. E hoje parece que a igreja está com medo, não é verdade, irmãos? As pessoas são atacadas quando falam, se você chegar a falar, ou na faculdade, ou seja, num lugar público, as pessoas vão dizer que você está louco, não é? O que o apóstolo Paulo falou? Que a palavra, aqueles que perecem, a palavra é loucura. Para aqueles que perecem, né? Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Aleluia. Né? Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos capacite, irmãos. Aleluia, Jesus. Nos dê graça, né? Aleluia. Venhamos trazer graça, coragem, porque a igreja ela precisa que o Espírito Santo, não adianta, se nós não tivermos o Espírito Santo, não, nada valerá, né? O homem natural ele não entende as coisas de Deus, o homem natural jamais vai entender, né? Alguém que prega a palavra ou sai de algum lugar, ele está ali, irmãos, cheio da graça de Deus. Aleluia. E as pessoas sabem que aquela palavra é a palavra de Deus, né? Eu admiro aquelas pessoas que têm aquela graça de pregar nos terminais, em praças públicas, né? Mas também Deus quer nos usar lá na nossa casa, né? Deus quer nos usar lá no nosso trabalho, na nossa escola, onde estejamos, nós somos luz. Quando alguém nos vê, né? Alguém pode até nos conhecer, mas ele vai identificar que aquela pessoa ela tem um comportamento diferente. Não sei se é claro, né? Porque, irmãos, o Espírito, ele nos revela, né? O Espírito de Deus nos revela
Aleluia, louvado seja Deus. Até mesmo, irmão, a natureza, ela proclama a glória de Deus. Aleluia. Alguém pode olhar o pôr do sol e dizer assim: não, isso aqui não pode ser uma explosão, né? Alguém muito brilhante arquitetou tudo isso, o céu, o mar, as estrelas, né? Os rios, a natureza, é tudo perfeito, né? Mas a natureza, o mundo que nós vivemos, está também em decadência, né? Está gemendo, esperando a volta do Senhor Jesus. E o apóstolo Judas está aqui exortando, né, esse grupo de irmãos, que esta é uma carta universal, né? Ela está destinada a todos os tempos, a todos os tempos. E ela chegou bem mastigadinha para nós, né? Passou pela história, passou por guerras e chegou até nós. Será, irmãos, que se essa palavra não fosse divina, ela chegaria até nós, né? Hoje, atualizada, né? Há mais de 12.000 anos que sucedeu após a ressurreição de Cristo até os dias que vivemos, 2021 anos, né? Se não fosse a palavra, será que ela subsistiria? É claro que não, né? Mas Deus é soberano, Deus é poderoso, aleluia, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, não há motivo para nós estarmos tristes, né? Não há motivo para nós entrarmos em desespero. Foi dito aqui que o Senhor, Ele, aleluia, tende bom ânimo quando entrardes ou quando estiveres em provações, né? Porque a provação ela traz para nós experiência, perfeição, amadurecimento. Será que seria bom se a vida não tivesse problemas, né? Mas o Evangelho, irmão, não é um lugar confortável, né? Alguém pode dizer assim: agora eu sou cristão, acabaram os seus problemas. Não, né? Muito pelo contrário. Agora você vai ter que ter agora uma nova expectativa, né? Porque agora você é um cristão, você agora não segue mais a cultura, não segue mais os costumes do passado, você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, né? E a nossa cruz, irmãos, nós temos que carregar até o final. Aleluia. Temos que levar a nossa cruz, irmãos, até o momento que o Senhor nos chamar, né? Não devemos abandonar a nossa cruz. Tem dia que nós dizemos assim: a minha cruz está tão pesada, né? Irmãos, o Senhor nos dá prova que não possamos suportar, né? O Senhor sabe o nosso limite, Ele conhece até onde nós podemos suportar. Aleluia. Irmãos, e depois de toda a prova, vem uma bênção de Deus. Glória a Deus. Já parou para pensar? Parece que nos cai sobre nós, né? E nós dizemos assim: agora é o fim. Aí o Senhor, Ele muda o nosso cativeiro, como Ele fez com a vida de Jó, né? Jó pensou que a Bíblia diz que ele poderia até morrer, mas ele saberia que Deus era poderoso para o ressuscitar, né? Aleluia. Porque na sua sinceridade, glória a na Deus, sua lealdade, que ele era ciente que ele não havia pecado, né? Mas o Senhor fez o cativeiro de Jó mudar, né? Aquilo que Jó teve, que foi muitas riquezas, muitos bens, né? Um bom nome, Deus deu em dobro a ele, né? Deu em dobro. Nós não estamos aqui para prosperidade, né? Nós estamos falando aqui de coisas espirituais, né? A perseverança dos cristãos. Nós devemos ter a palavra de Deus sempre, para que não sejamos enganados, né? Então o Senhor, Ele usa os seus servos tanto no passado, porque essa palavra é inspirada. Essa palavra de Deus é uma palavra poderosa. Hoje nós estamos vendo ela, mas se eu for abrir essa palavra amanhã, ela terá uma nova atualização, né? Ela se renova a cada dia. glória a Deus, Ela se renova a cada dia como a luz da aurora. verdade. O dia começa, né, com aquele sol frio, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Eu queria sintetizar, irmãos, aqui nesse versículo que eu acabei de ler, para o nosso crescimento.
disse sobre o versículo 20: edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apegai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-nos, arrebatamos do fogo. Quanto a outros, tendes misericórdia em temor, detestando aquela roupa manchada pela carne. Irmãos, a misericórdia de Deus é algo maravilhoso, né? O Senhor é um Deus de misericórdia. Quando me lembro agora, quando Jonas saiu para pregar aos inimigos, que ele esperou, que ele saiu pregando e disse: há 40 dias o Senhor destruirá, arrependei-vos, que tem 40 dias o Senhor destruirá esta cidade. O que foi que aconteceu? Toda aquela cidade se arrependeu, se humilhou no pó e na cinza. Glória a Deus. Jonas esperando sentado no alto para ver a destruição do Senhor. Aleluia. E quando o Senhor teve piedade daquela nação, daquele povo, ele se entristeceu, E tanto que aquela arvoreira que nasceu, que deu sombra para ele, e se murchou no final da tarde, ele desejou a morte, E o Senhor disse: olha, tu teve piedade dessa árvore, como é que eu não vou ter piedade de um povo, que não sabe discernir sua mão direita e nem sua mão esquerda? E se a gente for ler o texto, não vai dizer assim: olha, nela há muitos animais. O Senhor se parece até dos animais, Então a misericórdia de Deus é infinita. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se Deus não tivesse misericórdia das nossas vidas, nós não éramos capazes, nós não somos capazes de ser perdoados, mas o Senhor nos perdoa os pecados, Um dos profetas menores disse que ele lança para trás de si e não se lembra mais. Louvado seja Deus. Porque não se alegrar, irmão, com esse Deus poderoso, É certo que muitos estão a cegueira espiritual, pode até nos xingar, pode até nos maldizer, Mas, irmãos, a nossa luta não é contra a carne, A nossa luta é contra as potestades, contra os espíritos e potestades do ar. Nós não temos que lutar fisicamente, com o mundo, mas nós temos que lutar espiritualmente, E nós somos como soldados que devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Nós estamos revestidos, irmão, pela armadura espiritual, Glória. E essa armadura, essa arma, muitas das vezes é o nosso joelho, Quando nós dobramos o nosso joelho, irmãos, Deus faz mover céu e terra, Aleluia. Pode ser a maior causa da justiça, pode dar anos, mas nós nos humilhamos, nós vemos testemunhos de Deus tremendos, Glória a Deus. Aleluia. E Deus, irmãos, é o Deus do milagre. Louvado seja o Senhor. Então nós devemos crescer, esse crescimento ordenado em frutificação. 2 Coríntios 9:10 diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Podemos crescer espiritualmente também em frutificação. É Ele, irmãos, que dá a semente, É Ele que dá o pão, é Deus que cuida de nós, é Deus que sustenta a sua igreja, Eu fiquei imaginando, irmãos, assim, os irmãos podem até chegar assim, mas meu Deus, não tem pandemia, então muitas pessoas
ficaram desempregadas, quantas pessoas passaram necessidades, mas irmãos, nós vimos o agir de Deus, né? Como Deus é soberano, como Deus Glória a né? Deus, aleluia. Muita gente para alimentar, né? E as pessoas estavam desesperadas, mas Deus provou que Ele cuida do seu povo, né? Aleluia. Deus cuida do seu povo. Deus não é aquilo que nós pensamos. Deus manda chuva sobre bons e maus, né? Não é porque nós servimos a Deus que Deus vai desprezar aqueles, não. Deus Ele é misericordioso, né? Aleluia. Misericordioso. Então nós devemos crescer em frutificação. Aleluia. Devemos crescer também ordenadamente em Cristo. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Né? Efésios 4:15. Nós devemos crescer em Cristo, irmãos. Né? A nossa visão deve ser Cristo, não é o homem, né? É Cristo, olhando para Ele, né? Irmãos, é Cristo que devemos olhar. Quando Pedro estava olhando ao Senhor que estava sobre as águas, que ele pediu para ir até Ele, né? Ele andou sobre as águas. E às vezes nós temos medo de andar sobre as águas, né? Nós pensamos logo nos ventos, né? Que somos humanos, mas Pedro foi aquele que viveu as maiores experiências possíveis, né? Porque ele foi usado, porque ele estava olhando para Cristo. Quando nós esquecemos de focar em Cristo, né? Nós sentimos as consequências. Então, nosso crescimento também deve ser em Cristo. O nosso crescimento também deve ser em amor. 1 Tessalonicenses 3:12. O Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. A igreja, ela deve crescer em amor uns para os outros. Irmãos, ninguém é melhor do que ninguém, né? Nós estamos aqui com um propósito, né? Estar em comunhão, né? Estar em Cristo Jesus. Amar uns aos outros, né? Cuidar daquele que ele está precisando, orar para aqueles que estão tristes, né? Estender a mão para o nosso irmão que está necessitado, né? É esse o evangelho, é o evangelho prático. Não é um evangelho só de palavras, né? É um evangelho vivo. Então, nós devemos ter esse exemplo, não só de Cristo. Paulo, ele vivia esse amor, né? Ele estava ali com aqueles que estavam doentes, ele estava pregando para aqueles que estavam presos, ele estava pregando para os gentios, para aqueles que estão na idolatria, né? Porque havia o amor de Deus no seu coração. Devemos crescer espiritualmente para a perfeição. Hebreus 6:1. Pelo que deixamos os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas da fé em Deus. Então nós devemos deixar, pelo que deixamos os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas da fé em Deus. As nossas obras agora devem ser obras vivas, né? Não mais obras para a nossa glória, não mais obras para o nosso elogio, mas as obras que nós fazemos são uma obra de transformação, né? Nós fazemos obras não porque nós precisamos ser salvos, né? Porque as obras não salvam, mas a Bíblia diz que nós devemos praticar boas obras, né? É um dos frutos da salvação, as boas obras. Devemos crescer por meio da palavra. 1 Pedro 2:22. Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação, né?
Irmãos, aleluia. Nós devemos desejar ardentemente como meninos recém-nascidos. Então o apóstolo Pedro usa esse termo aqui como alguém que está necessitado, né? A criança ela tem dependência dos seus pais, né? Nós precisamos cuidar da mãe, alimentar até que ela tenha, sabe, ter a sua própria independência. Nós devemos ter dependência de Cristo, né? Espiritual, para que por Ele nós venhamos crescer para a salvação. Nós estamos crescendo, né? A cada dia nós estamos aprendendo alguma coisa. Nós estamos crescendo em Cristo, né? Eu digo assim, irmãos, eu não sou um pregador, né? Mas a gente tem que ter aquela humildade de Senhor me dá sabedoria, né? Senhor me dá conhecimento, não para o meu orgulho, mas para falar do meu orgulho, né? E quem é que é o dono do conhecimento? Deus, né? Ele dá o conhecimento. Aleluia. Louvado seja Deus. Ora cresce, crescer por acréscimo. 2 Pedro 5. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade. Louvado seja o nome do Senhor. A fé, a bondade, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança e a piedade, né? Não é que nós sejamos bonzinhos, né? Ou fazer a aparência de piedoso, mas a piedade espiritual, né? A piedade, irmãos, de transformação de dentro para fora, né? Aleluia. Piedade não é que faz. Glória a Deus. Eu gostava de ouvir o pastor Batista, né? Quando ele ia pregar, ele fazia gestos, eu achava interessante, mas a piedade não é você fazer uma cara triste, baixar os ombros, né? Mas a piedade espiritual, né? Aleluia. Uma piedade de transformação de Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Em graça Glória e a conhecimento. Deus. Aleluia. Aleluia. 2 Pedro 3,18. Antes crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Então nós devemos crescer também no conhecimento, né, irmãos? Isso não quer dizer que nós devemos abandonar a nossa vida cotidiana, né? Nós devemos estudar, devemos nos preparar, né, profissionalmente, devemos crescer intelectualmente, mas precisamos da graça do Senhor, né? Aleluia. Da sabedoria que vem de Deus também, né? Aleluia. Nós precisamos sim crescer no conhecimento, porque o conhecimento cotidiano, né? O conhecimento humano, da ciência, mas devemos também crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Aleluia. Né? Para que o apóstolo aqui diz, para que ninguém nos engane, né? Nós, o povo de Deus, é um povo sábio, né? É um povo inteligente, né? E essas heresias que agora entram dentro das igrejas, né? Maquiadas, sejam elas políticas, filosóficas, a igreja ela tem que estar apercebida, né? Porque está sempre infiltrando dentro da igreja alguém com interesses, né? Como diz aqui o apóstolo, sensuais, ou explorar a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor ela é uma igreja edificada na palavra. Aleluia. Né? Se não é aquilo que vai edificar a igreja, que a igreja não venha receber, né? Porque a igreja é um povo santo, é um povo zeloso, é um povo que pratica boas obras. Não é fácil para nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus, né? Mas, irmãos, aí também com o Espírito Santo, ele trabalha de forma diferente, né? Na sua igreja. Aleluia. A igreja do Senhor é uma igreja
preparada para evangelizar, e ela tem os novos dons. Às vezes nós temos algo que Deus quer usar em nós e nós tememos, né? Não devemos temer, Deus, o Senhor não nos deu espírito de temor, né? Mas de poder, de ousadia. Não é o temor que eu digo, irmão. Não é o temor de Deus, é o medo, né? A igreja de Deus é uma igreja viva, né? Nós não podemos ter esse espírito de temor, mas de ousadia, de sabedoria, né? Porque Deus é que nos dá discernimento, aleluia, para nos desviar do mal. Então a igreja do Senhor ela precisa, aleluia, a cada dia que ela venha crescer neste conhecimento, nesta sabedoria dos altos céus, para a edificação da sua igreja. Aleluia. Orar, né, neste momento, para que o Senhor venha nos dar a sua graça, sua misericórdia, para que Deus venha nos capacitar a cada dia a ser um cristão, né? A ser um servo de Deus, para que nossas obras venham brilhar na glória de Deus, né? É isso que o apóstolo Júlio está dizendo aqui, que devemos brilhar, aleluia, devemos crescer no conhecimento e na oração do Espírito de Deus, aleluia, e que esta palavra ela possa falar, irmãos, profundamente no seu coração, né? Que Deus venha edificar a sua vida, edificar a sua família, que você venha crescer em todos esses aspectos que nós falamos aqui esta noite, né? Para edificação, né? Para o aprimoramento da sua igreja. Nós temos que ter essas ferramentas, né? Nós somos operários na obra do Senhor, e o Senhor nos dá ferramentas, né? Quais são as nossas ferramentas? Né? Pode ser alguém que prega, alguém que elabora alguma função. Então o Senhor, todos são importantes no reino de Deus, né? Porque o reino de Deus ele não é aparente, é um reino que está dentro de nós, né? O reino de Deus, a Bíblia diz que está dentro de nós, louvado seja o Senhor, né? A igreja não é esse templo, a igreja somos nós, né? Seres, né? Viventes, e o Senhor ele quer operar, ele quer fazer grandes coisas, irmão, através de você, né? Quer usar a nossa boca, Deus quer usar o nosso conhecimento, todas essas ferramentas que o Senhor nos deu, use para a glória de Deus, amém? Maravilhoso Deus, Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui reunidos, Senhor, e agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra santa, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que é poderosa, a Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, Senhor. Ó Deus querido, o Senhor tem falado, Senhor, através da Tua palavra esta noite. Ó Deus serva, ó Deus querido, opera no coração, opera, Senhor, na família, opera, Senhor, tira o espírito, Senhor, de temor, coloca, Senhor, ousadia, coloca graça, Senhor. Ó Deus querido, que a Tua igreja venha crescer cada dia para a Tua graça, no Teu conhecimento, na piedade, na perseverança, e que possamos, ó Deus, Senhor, enfrentar as lutas do dia, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor. Abençoa, Pai, esta igreja, abençoa a liderança, Senhor, abençoa os obreiros, as famílias que aqui estão, ó Deus querido, cuida de cada um, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos por este dia, por esta palavra que o Senhor, Deus, falou outra vez, Senhor, no Teu servo esta noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Louvado seja Deus.